espiritual ou é físico? Eventos na vida de um macumbeiro. Você está com Beth? Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do TJR. E aí, Paty, será que a gente tem eventos aí para alguns relatos para ilustrar Não, essa... macumbeiro tem evento até a 50ª geração. Até a 50ª geração. Esses eventos que a gente está se referindo aqui, antes de mais nada, né, deixa eu só justificar aqui que a gente está com uma carinha de cansado, né, porque a gente Imagina. A gente teve um evento aí ontem, uma gira de ciganos para inaugurar um espaço lindo, né, um PG que consagramos para eles um altar. E aí, por isso, né, desconsiderem aí a nossa cara, vamos focar no conteúdo. É, porque se a gente for olhar a cara, a gente não faz, entendeu? Então, Se a gente aí a gente tem assim... que olhar a cara do compromisso que a gente sumiu, então... então Mas antes, calma aí. Curta, compartilhe, comente, seja membro. Seja membro, vem ser membro para aprender mais. Se não puder ser membro, já tudo tá bem, não tem problema, desde que você fica com a gente até o final. Mas eu, se fosse você, eu ia ser membro. Tem muita coisa boa lá. E aí, né, Paty? A gente está falando sobre que eventos? Aquelas situações do dia a dia que acontecem, aonde você geralmente fica achando que pode ter uma mensagem espiritual, será um sinal? Um sinal. Você sabe que tem gente que por esse sinal muda a vida toda. Ou entra na Umbanda, ou sai da Umbanda, ou muda de religião. Acaba com o casamento. Faz várias coisas, porque é um sinal, né? É um sinal, existe um sinal. E esse sinal... Não, e quando a pessoa, ela procura uma resposta, assim, aí às vezes ela para em uns lugares aí, escuta certas coisas, você fala assim, entendi, era isso então. Não para pra pensar. Às vezes não é nada disso, às vezes... é outra coisa, assim, que a vida. Que, na verdade, eu acredito muito nesse evento da vida, do universo. Tudo se encaixa, né? O caveiro, ele fala uma coisa, a sua vida tá de cabeça para baixo, assim, e às vezes ele vira e fala assim, tá tudo certo, tá tudo exatamente como tem que estar. Exatamente, até porque, ainda que não fosse o seu caminho, é fruto da sua escolha. Então, tá como tem que estar, ué, né? Você plantou ali. Mas, Beth, será que não tem sinais? Claro que tem. Mas aí essa é a questão, né? Esse é o problema. Quando a gente tem né, uma coisa que acontece, que pode acontecer, fica difícil para quem não, né, tem esse parâmetro, esse olhar frio para a situação, ela conseguir entender se realmente o problema, a questão é ou não é dessa vez um sinal, né? E aí aqui a gente vai trazer algumas histórias, vamos falar um pouquinho sobre esse contexto, mas aqui a gente vai trazer essa questão do nada é uma coisa só, né? Assim como ninguém é. Assim como ninguém é. Então pode ser que Desculpa a voz, eu tá rouca. Tá um pouquinho. Isso é... Foi muito optcha. A gente tem, né, situações onde realmente você vê ali uma ação espiritual, um recado espiritual, uma forma da espiritualidade se mostrar em coisas como uma vela, por exemplo, que chora e queima com formato X ou Y. Às vezes você está tentando firmar uma vela ali, não acende nem com reza brava, você gastou a caixa inteira de palito de fósforo e a vela não foi. Alguma coisa tá ali. A gente que é médium atendente, né? Quem nunca foi fazer uma defumação que não pegava de jeito nenhum, mesmo carvão que você usou meia hora atrás ali, maneira de dizer, né? Às vezes 3 horas atrás, em outra casa, e naquela casa não pega de jeito nenhum. Então tem algumas situações que realmente fica assim impossível de você dizer assim, não, isso aqui não é espiritual, isso aqui não tem um fundo espiritual. Mas como a gente sempre fala aqui, né, Paty? Nada é uma coisa só. Às vezes a vela derreteu ali, chorou, porque você deixou ela perto de uma corrente de ar. Então ela vai chorar mesmo, porque o vento vai fazer a parafina, né, queimar daquela forma. Tem casos que não tem corrente de ar, né? Não, é isso que por isso que eu falo, a gente tem que olhar primeiro, antes da gente achar que é um fenômeno, que essa eu acho que a necessidade das pessoas, né, terem um parâmetro, olhassem a emoção primeiro. Antes de ir para as causas espirituais,
a gente tem que ir para as causas materiais. Eu sou terapeuta transpessoal e além de atender essa parte psicológica, neurológica, etc., como a gente funciona, né, que aí entra a minha psicopedagogia, enfim, é entender da onde vêm os problemas, porque às vezes os nossos problemas, né, nossas formas de ver a vida, nossos traumas, às vezes realmente estão relacionados a coisa que a gente viveu, né, construção social, etc e tal, mas às vezes está relacionado ao seu espírito, né, e eu comecei a atender como terapeuta justamente por isso, porque normalmente os psicólogos não olham para esse lado, porque a ciência não reconhece aquilo que não tem comprovação científica, né? E a gente não pode deixar de olhar, porque às vezes o que você traz está na sua alma, às vezes está na sua impressão de vidas passadas. Então, assim, mas tem que olhar. Antes de a gente achar que tudo é espiritual, ou como a Paty fala, né, que tudo é obsessor, a gente tem que olhar se não tem nada dentro do contexto natural. Eu não falo que tudo é obsessor, não. Ela tá dando Não, exemplo. você dá o exemplo de que nem tudo é obsessor. Ah, nem tudo. Tá. E aí... nem tudo é obsessor. Então, assim, o mesmo conceito se aplica para tudo. Nem tudo está relacionado à sua vida passada. Às vezes é uma coisa desta vida. Então, por isso que precisa de um acompanhamento para entender. Nem tudo está relacionado a uma questão espiritual. Às vezes, a gente teve uma médium e ela chegou pra gente para contar, lembra dessa história? Um evento, nossa, eu não sei o que aconteceu com o meu PG, de repente o mel tava no chão. Eu já começo a rir, porque agora eu lembrei. Lembrou, né? O mel tava no chão, eu não lembro detalhes, eu lembro que o mel tava no chão. Foi uma... Ela ligou, assim, pra falar um evento mesmo. Não, ela não ligou não, ela contou pessoalmente quando ela foi pra gente. Não, ela mandou... Não, nem foi ligação, foi o WhatsApp, o primeiro ponto, foi um WhatsApp. Aí quando ela encontrou com a gente, ela contou os detalhes, assim. Sim, é verdade. Porque tanto é que foi no pessoalmente que a gente entendeu o contexto todo. Então, até o WhatsApp, beleza. Quando a gente ouve algumas coisas, a gente procura ensinar para os médiums, né? Que a gente precisa ter uma fé raciocinada. A fé pé no chão mesmo, entender realmente. Essa você foi, assim, perfeita. Essa é a frase de lei. É uma fé raciocinada. É isso que a gente está trazendo aqui. A gente precisa encontrar lógica. A gente precisa se respaldar de cuidados. Nós vamos falar, no final, a gente vai trazer uma mensagem muito importante. E a gente tem que ter uma fé raciocinada. Acho que essa é a palavra de ordem para a gente poder ter esse parâmetro e poder olhar com frieza e entender o que é realmente. É uma coisa espiritual? Agora, e o que ela quer dizer, que às vezes também a gente entende errado o que ela quer dizer. Ou é uma coisa, né? Mas é material. Evidente, e tá tudo bem, inclusive para os dirigentes que nos assistem aqui. Tá tudo certo se você encontrar pessoas que não querem essa fé raciocinada. Tem gente que não quer a fé raciocinada. Elas preferem ficar embriagadas, assim, numa ilusão, porque para elas aquilo faz sentido. Olha, Paty, na verdade, eu vou até falar uma coisa aqui que pode ser polêmica, mas a gente também tem alguns dirigentes que alimentam essa fé. Tem. Sem racionalidade. Infelizmente tem. Tanto porque eles às vezes acreditam mesmo nisso, que tudo é espiritual, que qualquer coisa, caiu uma coisa no chão, não foi você que não tomou cuidado, é a espiritualidade que está te mandando, né? Você está com vontade de comer doce, não é você sozinho que está com vontade de comer doce, é a sua criança que está pedindo. Tem muita gente assim, né? Muita gente que tudo atribui realmente a parte espiritual. Às vezes a gente passa, né? Normalmente nós passamos aquilo que a gente sabe, do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a gente vê. Então tem dirigente que passa dessa forma mesmo. E aí a pessoa vem com aquela fé de que tudo é espiritual. Então a gente tem que entender que nem sempre, né? E aí termina o exemplo do caso da médium. Aí ela passou a mensagem e falou, olha, foi a história do PG que quebrou, né? Porque teve duas fases isso daí, que quebrou, caiu, né? E teve todo um processo. Então ela contou, nossa, mas olha, aí eu perguntei, tá, mas não tinha uma janela aberta, não tinha nada, alguma coisa que tivesse torta? Não tinha, o negócio estava intacto, estava perfeito e tal. E criou toda uma polêmica, que com certeza absoluta aquilo foi espiritual, aquilo foi uma mensagem e tal. Eu já olhei pra Paty. A gente achou estranho, porque a gente conhece o espaço, porque a gente foi fazer uma defumação lá. Então a gente conhece, né? Falou, cara, tem alguma coisa que não tá batendo, mas vamos entender. O que aconteceu? Quando ela chegou no templo, ela contou de novo a história. E o filho estava do lado. Que começou a dar risada, né? Aí ele começou a rir.
né? Ele começou a dar risada. Aí teve um dado momento que a gente perguntou, né? Você tá rindo do quê, né? Assim, aquilo ali fui eu, não tem nada a ver com... Eu fui pegar uma trouxa de roupa, esbarrei, derrubei, e aí não deu tempo de limpar, e aí, enfim, quando eu vi ela falando isso, eu deixei ela... No primeiro milésimo de segundo, a médium ainda ela foi teimosa. Ela, não, você tá brincando, aquilo ali não foi você não, porque você não tava lá, tipo... Não, como é que você tá tirando meu sonho, a minha história, a minha alienação de achar que aquilo, entendeu? Não, e tá tudo bem. Por que que eu falo que tá tudo bem? Eu vou explicar. Uma coisa interessante, antes de entender esses arquétipos, né? Arquétipos não, perdão. As estruturas psíquicas, né? Eu lembro que um dia um caveira me chamou, assim, eu tava incorporada. Ele literalmente me chamou mesmo. Ele falou, ó, nós vamos até ali e eu vou te mostrar uma coisa. Era uma fogueira gigante, bem grande, bem grande. E ele foi me dando sinais. Isso aí foi um sinal, assim, pro futuro, né? O que viria depois. Ele falou assim, olha, você tá vendo essa fogueira? A fogueira era do meu tamanho, muito grande. Sim, tô vendo. Então, olha como tá queimando a brasa embaixo. Olha lá no meio e na ponta. Você vê cores diferentes, tá queimando de formas diferentes, enfim. Então, se algumas luas atrás eu te dissesse alguma coisa, parte do que eu estou te dizendo hoje, você iria acreditar? Você iria confiar? Você iria aceitar? Me colocando no contexto do passado, com quem eu já fui, como que tudo aconteceu na minha história, eu disse que não. Provavelmente algumas coisas não. Então ele falou assim, então, porque você estava neste nível de consciência, aqui embaixo. Então, quanto mais vocês vão buscando conhecimento, você vai subindo o patamar da consciência. Até você chegar, que é a historinha do inconsciente, subconsciente e inconsciente. Você falou 2 vezes inconsciente, se eu não me engano. Não, inconsciente, subconsciente e consciente, né? O inconsciente é aquela... Lógico que a ideia não é ficar dando aula de psicologia, né? Mas o inconsciente é aquela história assim, cara, sei lá, vivi muitas coisas, tem várias caixinhas aqui, mas eu não lembro de nada, não lembro o que aconteceu comigo, sei lá. Eu não lembro o que aconteceu na minha vida inteira com 7 anos, posso lembrar de um episódio ou outro, mas não com 8, não com 12, não com 11,5, quer dizer, tem alguns episódios que a gente lembra e que fica ali, mas a gente não consegue lembrar tudo detalhado desde quando a gente nasceu, então isso tá lá no inconsciente. Então, a natureza ela é tão perfeita que dá um jeito de tirar isso de você para você poder viver com mais leveza para as outras coisas. E aí, nós temos o subconsciente, que é aquela historinha mais ou menos assim. O que você comeu semana passada? Cara, eu não lembro. Mas se eu fizer um esforcinho maior, eu até consigo, aqui fazendo um checklist da minha semana, eu consigo lembrar um pouquinho aí o que eu fiz ali nesses dias. Então, meio que o subconsciente está ali. E o consciente é o aqui e agora, né? Nós aqui, no aqui e o agora. Então, tem pessoas que estão... Cada pessoa, ela monta o seu... Primeiro, a gente não vive a nossa realidade. A gente cria tudo isso aqui. Então, o que nós estamos criando para estar vivendo dentro disso? Então, a gente não sabe nem o que a gente muitas vezes criou. A gente não tem essa consciência. É por isso que tem gente que prefere acreditar em coisas pequenas, assim, como se fosse uma satisfação. Quer um exemplo? Recente. É uma forma de segurar na fé, né? Recente, ó. Por que eu falo que tem macumbeiro, espírito, enfim, que tudo acha que tá... Evangélico também acha que tudo é o diabo, tudo é Deus, provendo na vida dele e tal. Não é um isso benefício só nosso, né? Não é um benefício, não é benefício só... não, né? Uma questão só do... Não é só da Umbanda, isso é qualquer religião. Mas, trazendo para o nosso universo, nós estávamos dando uma palestra, eu acho que foi na formação. Deixa eu te cortar, que eu lembrei de um meme que eu vi. Tem meme que tem muito significado. Às vezes a gente dá risada, mas a gente tem que entender o contexto e o significado, porque aquilo traz a forma que a pessoa pensa, traz, ainda mais quem curte, né? Traz a forma que a pessoa pensa, traz aquilo que a pessoa comunga do mesmo pensamento. O rapaz colocou, né? Que a melhor religião que ele escolheu foi ser evangélico. Porque ele traiu a mulher achou que ele estava tentado pelo diabo,
perdoou, os dois rezaram junto e ele agora tá livre para trair quantas vezes ele quiser, porque o diabo tá sempre atento. Então, é tipo isso, Esse né? é um meme, mas eu já tive amigos que viveu histórias assim, nesse nível aí. Mas pra gente entender como a fé sem o raciocínio, não importa qual seja a religião que você frequente, Não importa. ela pode te deturpar a sua visão. Ela pode fazer você ver as coisas de uma maneira que não é. Então, assim, apesar de ser um meme, olha a mensagem, né? Muitos evangélicos acreditam que a coisa é daquele jeito, né? Que o pastor, que o padre passa. Aí não, o padre já é católico, né? E aí ela acaba achando que tudo está relacionado àquilo que ela aprendeu. E não que isso pode estar relacionado a um outro evento. E isso é muito forte, porque trazendo esse exemplo aí que eu tava falando agora, que antes da Beth falar do meme, que... Desculpa aí, mas é porque senão eu ia esquecer. Não, tranquilo. A formação, a gente estava dando a formação, enfim, aí a gente acabou a formação e a gente foi mostrar um vídeo nosso, de um processo espiritual nosso, e o computador não estava batendo ali com o projetor e tal, e ficou um negócio meio bagunçado, enfim que a gente não conseguiu. Aí teve um médico que virou e falou assim, eu sinto que isso daí não é para mostrar, porque, tá vendo, isso é um sinal, tal. E eu sabia os processos técnicos, né, de compatibilidade entre o É porque o Mac é chatinho pra essas coisinhas, né? O projetor e o dela, tem que ficar falando do meu computador o tempo todo. O projetor e o Mac, né? Então, era uma situação, tanto que eu já até arrumei isso. Mas naquele dia, tava tudo muito rápido, eu tive que fazer correndo, então eu não consegui o processo. É que a gente dá formação para os nossos médiuns, e agora a gente está até abrindo a última turma esse ano, e a gente tem uma parte teórica que a gente usa, né? O projetor e algumas imagens. A gente dá as aulas, né? E aí, às vezes, dá aquele problema. E aí é engraçado porque vai servir, inclusive, o que você está falando agora. Então, mas eu vou dar esse exemplo aí com outro ponto. Peraí que a Beth vai contar essa parte que eu acho que até saiu da palestra. Da palestra e do que acontece quando a gente está gravando aqui também. Então, também. E aí a gente vai dizer para vocês os sinais, né? O que é realmente espiritual, o que tudo indica ser, né? E aquilo que não, é uma coisa cotidiana que acontece. Eu vou dar os exemplos que vai ser perfeito porque vai falar o que a gente está trazendo, que nem sempre é, mas que pode ser. Que pode ser. E ele falou, não, mas isso aí, olha, gente, acho que não é para mostrar, tá? Ele até brincou, minha mãe é ansã, não quer que mostre e tal, não sei o quê. E nesse ponto não era isso. Não era porque não tinha o porquê não mostrar, isso é um ponto. Era uma questão técnica. Era uma questão técnica mesmo, realmente técnica. Agora, não isso que agora é o ponto da virada que a Beth vai contar. Exatamente. Não, a espiritualidade não interceda também nas questões tecnológicas. E muito. Depois, eu tenho um caso, depois que a Beth contar que eu vou falar, eu tenho um caso de uma pessoa que desencarnou da minha família que veio falar comigo e mexeu no GPS. Não consegui achar o lugar. Mas fala aí, porque esse também é muito legal. E no meu caso, foi mais do que um sinal. Foi um fato. Na verdade, é claro que a espiritualidade pode e tem, inclusive, tem laboratórios nos planos superiores. Do mal, laboratório do mal. E tem um laboratório chamado vulgarmente, popularmente, como o laboratório do mal, que é onde os seres sem evolução, né, sem luz, enfim, também criam ali chips, implantes e, enfim, cada hora é uma coisa nova que eles criam para afetar os encarnados e tudo mais. E nesse processo, eles conseguem não só comandar algumas tecnologias nossas. Você pode ver uma pessoa que sofre por um processo de obsessão, ela pode ver uma mensagem e enxergar outra. Ela pode ouvir uma coisa e entender outra. Então, eles conseguem manipular. Televisões explodem. Exatamente. Efeitos. A gente tem até um podcast que a gente fala sobre a higiene espiritual em casa, justamente porque a gente, quando está estragando coisa muito fácil em casa, muitas frutas estragando, flores morrendo, animais morrendo. Queimar as coisas, queimar a televisão, queimar... Os eletrônicos. Eu já perdi um iPad, assim. Sim, quando queima muitos eletrônicos, isso pode ser uma ação espiritual. Por isso que a gente fala, pode ser uma afiação velha e pode ser que você realmente está sofrendo alguma influência espiritual e precisa de uma atenção maior, de um cuidado maior.
Mas falando sobre esse exemplo que a Paty deu, foi bom ela trazer esse exemplo, porque a gente passa muito isso. E a gente tem que ter essa maturidade, essa frieza, para poder perceber quando é uma coisa e quando é outra. E fazer a leitura certa, para também não fazer toda uma movimentação da nossa vida em cima de uma coisa que de repente não é. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um ciclo de palestras na casa, né? Inclusive, semana que vem teremos uma palestra com o Sérgio Moura, né? É Moura o sobrenome? Sérgio né? Moreira. Sérgio Moreira. Nossa, não sei de onde chegou. A Beth para nome. Eu sou péssima. Se ela tiver que apresentar, não é tudo meu... tiver que apresentar, alguém vai ter que ser anotado. Tudo meu é anotado, né? Quando eu tô atendendo, é tudo anotado, porque senão, se deixar só pela memória... É uma palestra que vai falar sobre programação reencarnatória, bem bacana. Bem bacana. E aí a gente tá num ciclo de palestras, né? E aí a gente usa o nosso conhecimento com essa base psicológica que nós temos, né? E mais a parte espiritual, porque como dirigentes a gente é uma mentora espiritual dos nossos médiuns. Não deixamos de ser dos amigos, dos pacientes, a parte de atendimentados, né? Quem faz mentoria de carreira também não deixa de ter um pouquinho ali de orientação espiritual, porque né, a gente é o que a gente acredita, é o que a gente vê, a gente tem né, elementos para poder embasar que muitas das nossas questões estão relacionadas a isso, então a gente acaba dando essa mentoria de certa forma. E aí, quando a gente resolveu fazer o ciclo de palestras, a ideia realmente é trazer informação. Inclusive, os alunos que são membros têm acesso a todas as palestras, e a gente faz essa palestra presencial. Todas as palestras que a gente fez até agora, tivemos problemas técnicos, de estar tudo pronto, tudo certo, e assim, nos minutos de funcionar, a coisa não ir, né? Não ligar projetor, as coisas não abrirem do jeito que tem que abrir. A conexão do som com o computador, o som, ela não funcionava. Mas isso não foi o mais engraçado. Nós tivemos 2 episódios interessantíssimos. Na primeira palestra... Todo mundo chegou. Não, peraí, essa é a segunda. Calma aí. Não, essa foi da primeira mesmo. Não. Foi da primeira. Todo mundo chegou. Mas não era isso que eu ia falar ainda. Mas agora que você já começou, vai, né? É porque eu tô falando na ordem cronológica. Não. Eu ia falar do antes, da construção. Mas fala aí. Então fala. Porque veio antes. Fala. Não, pode falar. Não tem problema, a gente encaixa. Pode fazer. Para quem ouve é mais fácil. Não. Acredite. Pode fazer. A gente teve um processo de várias coisas dando errado, né? Então a gente encomendou, a gente sempre faz um cafezinho para receber o pessoal. Quando a gente faz essas palestras que tem a contribuição. Quando a gente tem a contribuição, quando a gente pede a contribuição. Que ajuda nos trabalhos da casa, porque Umbanda não se cobre, então tem que tirar de outros lugares. A gente sempre encomenda coisas para fazer um cafezinho bonitinho, gostoso pro pessoal que tá chegando. E aí a gente combinou com o rapaz, ele atrasou, chegou quase na hora da palestra começar, já era para estar pronto antes. Aí é aquela coisa, né? Tudo que dá errado, né? Pra gente ficar ali desequilibrada, já desistir, já desanimar e já não tá ali no seu 100% para doar tudo que você tem para doar, trazer tudo que você tem que trazer. Aí a gente, fora que a Paty vai falar do processo também, que foi outra questão. E aí a gente deu o horário do pessoal chegar, que a gente pediu pro pessoal chegar uma meia hora antes para poder tomar esse café. Ninguém chegou. Eu falei, gente, mas tem inscrição, o pessoal pagou, não é possível. Se não tivesse pago, às vezes a pessoa não dá tanto valor, acaba até faltando, que é triste, mas é uma realidade. Não, mas isso era mais 7... Na verdade, assim, a palestra começava às 8, a gente pediu o pessoal chegar às 7h30. E quando deu 7... Até 7h30 cravado, a gente já achou estranho. Porque no meio sempre tem alguém que porque no meio cedo, tinha médium. Tinha um médium no meio. Então, assim... Então, pela lógica, o médium, por tudo, ele vai tocar a campanha, ele vai querer entrar, né? Quando deu 7h40, detalhe, nesse meio tempo, eu não tava conseguindo fazer a conexão do som, do note do som. Mas aí você vai falar, Patrícia, mas aí pode ser um problema tecnológico. Então, mas eu fiz o teste em casa, tá tudo certo. Não teve nada errado, eu já fiz todo esse processo para poder... Porque aqui, para quem assiste, a gente já sabe, né? A gente é TI, a gente é filmmaker, a gente faz tudo. A gente é RH, administração. Tudo na área de uma empresa nós somos. Então, eu fiz os testes, estava tudo ok. Não tinha nada para ter que tirar, mirabolante. Era um negócio muito simples, né? E cada coisa que a gente arrumava, aparecia outra. Então, como era a Paty que ia palestrar sozinha. Eu consegui fazer a conexão do som, mas a pilha do microfone acabava. Uma coisa... louca, assim, né? Não, até e a gente teve 2 piscadas de luz, ok?
Sim. Tá interessantíssimo isso também. Por quê? Isso também. Porque se desconectou tudo, desconectou o Wi-Fi, o que faz demorar um pouco mais e tal. Beleza, tirando as 2 piscadas de luz, quando deu 7h45, 7h44, precisa. Tipo isso, 7h44, mais ou menos, 7h45, a Beth. Que estranho ninguém chegar. E eu brinquei. Falei, deve ser um boicote, né? A gente ainda brincou, Pô, mas é um né? boicote de mais de 20 pessoas, né? O tema era obsessão, né? Aí eu falei, ixi, os obsessores já deram um jeitinho de todo mundo mudar de ideia. Não vi. Não, aí quando ela falou isso, eu falei, pô, mas com todo mundo? De uma vez? Não, tem alguma coisa que não tá batendo. Aí ela falou assim, eu vou descer pra ver o que tá acontecendo. Aí eu, não acreditando. Não, Beth, vai descer pra quê? Não tem ninguém lá embaixo. O pessoal já sabe que tem que tocar a campainha. Não, o pessoal já sabia que tem que tocar a campainha. Tem médio no meio. Não, tá tudo bem, deixa aí, vamos dar mais um tempo. Quando deu mais ou menos umas 7:50, aí ela falou, não, gente, não, eu vou descer. Aí ela insistiu, desceu. Quando ela desceu... A fila tava lá. Todos estavam em fila do lado de fora. E gente, mais de 1 hora. Teve que chegou cedo, ficou quase 1 hora lá isso pra mim foi surreal. Uma palestra recente. Algumas pessoas são frequentadoras da casa que sabem como funciona, né? Pra chegar pra gira e tudo. Não era uma coisa muito diferente, apesar de ser um primeiro movimento de palestra. Mas isso não é a única coisa, né? A parte durante o processo, quer contar essa parte? Quando nós começamos o ciclo de palestra, que a gente conversou bastante, mas isso também não foi só uma coisa minha da Beth, o telefone foi de lá para cá, a própria espiritualidade nos sinalizou que tinha que ser feito esses trabalhos, e a gente, na verdade, postergou isso, tanto que o Caveira teve uns sinais de uns livros, de umas procuras, ele também me pedindo alguns temas para poder procurar e estudar sobre a Beth de um lado e eu do outro tal. Compramos livros e tudo, e a gente começou a ler também para poder pegar um pouco do que a gente já sabia, agregar indicações também. Agregar também com o que a gente já tinha aí na bagagem, né? E reciclar também, que é importante. Bom, enfim, aí naquela primeira semana, eu não tinha me tocado na hora, assim, no primeiro momento. Mas teve um dia que eu percebi que durante uma semana eu não conseguia escrever. Eu não conseguia escrever. Eu tinha um sono da morte. O sono da morte é aquele sono que, você aplica... irresistível. Você faz uma auto-aplicação de Reiki, você só falta chamar Preto Velho, todas as entidades e tal. E aquele sono perturbador. Horrível. Horrível, mas assim, no nível... acabar de ser... Tipo, eu tô andando, tô fazendo as coisas normal, eu sento pra escrever, pumba. O sono vem. E é um sono, assim, desesperador. É uma coisa, assim, que é incontrolável. Incontrolável, você é muito atrás da cena. É incontrolável, assim, é um negócio muito louco. E aí, no 3º ou 4º dia, aí a gente conversando, eu falei, você sabe que eu não escrevi uma linha dessa palestra? Ela, por quê? Eu falei, porque eu não consigo. Aí tive que chamar a ajuda do Caveira. Eu falei, meu amigo, me ajuda aqui, porque o negócio tá... Pra vocês terem uma ideia, toda vez que eu sentava pra escrever, eu tinha que entrar numa alta conexão com as minhas entidades. Porque é nítido que eu não tava conseguindo. É nítido, assim. E como a gente tem que usar os sinais positivamente pra gente aprender e pra direcionar e olhar com muito cuidado pra também não interpretar errado. Porque tem um auto-boicote, né? Que se confunde muito, a gente tem que ter bem cuidado com isso. Sim, às vezes você tá cansado porque você dormiu tarde, porque você não descansou o suficiente quando você dormiu porque acordou cedo. Então tem que descartar as causas naturais, né? Possíveis, pra depois atribuir realmente ao espiritual. E eu, vendo a Paty passar por isso, aí já macaca velha, né, já fiz diferente. Quando eu fui fazer a minha, que foi a seguinte, né, eu já me preparava já antes de fazer o processo. Não, o meu caso foi rapidinho. Não, ficou pronto bem antes. Não. Ela teve umas alterações de meio que humor, coisa que ela não tem normalmente. Não, mas a palestra saiu. Ela teve uma mudada. Não, a palestra no meu caso também saiu. Não, sim, mas no tempo certo. Porque sim. eu fazia, não, eu tinha os cuidados. Ela é macaca velha. Pra poder ela começar. Me pegou de exemplo, que foi eu que começou comigo o negócio. Mas ela teve umas mudanças. Tanto que eu falei pra ela, você começou a fazer a palestra, né? Eu vou contar, vou entregar ela aqui. Eu acho que ela esqueceu. Teve um dia... Mesmo, não me lembro. Você esqueceu. Teve um dia... que habitualmente coisa que ela não faz é não ir trabalhar. Ela não foi nesse dia porque ela chegou com esse sono da morte que eu tô falando. Ah, o sono veio mesmo. O que aconteceu? Ela chegou e capotou, coisa que não é do perfil dela.
Mas até ela, naquele primeiro momento, ela tava até, não, eu tô cansada, tudo tal, um período meio tenso. Aí você começou a fazer a palestra. Não, mas você começou. E olha que pra falar isso é difícil, porque eu não gosto de tudo atribuir ao espiritual. Aliás... A parte é o contrário, né? Às vezes é espiritual, mas ela ainda tá insistindo então, que isso natural. É ruim também, tá? Então, pra você aí que é São Tomé, né? de plantão que nem eu, não é legal. Porque o que acontece? Os nossos magos negros, os nossos irmãozinhos infelizes... Nossa, não, porque eles não são nossos. É que são irmãozinhos, né? São irmãozinhos infelizes, né? Tá ali, estão aprendendo. Que você traz pra você falando, nosso, né? Isso ela aprendeu comigo e agora eu que tô tomando na cabeça aí, ó. Tá vendo? Como é que fala? O aluno ensinando o mestre em algum momento. Ela também, eu passo por isso também e a gente tem essa troca. Mas enfim, os magos negros, melhorou, é verdade, não é meu. E o que acontece nesse período? É um processo que eles ficam em cima justamente porque... Primeiro, porque você mexe com a energia. Segundo, porque eles não querem que pessoas sejam conscientes. Então, quanto mais pessoas conscientes, menos eles vão ter para quem ter acesso, para poder usar dessa energia, né? Para eles poderem estar aqui na crosta terrestre. Eles não querem sair daqui, eles não querem evoluir. E tem alguns que não querem conscientemente mesmo, tá? Não querem, eles gostam de estar ali naquela vibração. Então você começa a mexer com esses processos e o que acontece? Existe toda uma série de cuidados que você precisa fazer. Primeiro, porque cada casa tem um foco, cada casa tem um campo de trabalho. O nosso é muito ligado à cura, essa questão da depressão, muito ligado a questões emocionais, forte. Aí você vai falar, Patrícia, todas as casas de Umbanda são assim. Sim, mas tem umas especificidades em cada casa que é para um foco muito maior. Sim. Né? Através das entidades que você trabalha, através dos seus conhecimentos e muitas coisas que são envolvidas que o espiritual usa para que eles possam fazer o trabalho aqui. E aí, assim... Então, você tem que ficar ligado em tudo isso para tentar entender a sua mudança de humor, o que está acontecendo de diferente... Aí você tem... Cara, até banho você tem que fazer muitas vezes. Você tem que fazer firmezas. Sim. Você tem que fazer banho. Coisa que um São Tomé, às vezes, ele não faz. Porque a gente já ouviu relatos aqui de pessoas falando assim... faço nada, não precisa fazer essas coisas não, que isso daí é balela e tudo mais. Tudo bem, é balela? Ok. Só que... Quando esses magos negros, os irmãozinhos felizes, sabem que você é assim em São Tomé... É aí que ele vai usar. Eles intensificam, né? A minha diferença com a da Paty, eu tive muito sono mesmo, mas eu já sabia a causa, né? Eu não sou tão São Tomé, eu sou, mas não tanto. Até pelas experiências mesmo de outras pessoas, de mentorados, de orientados e própria também, Nossa, né? Própria, a gente já passou várias questões assim. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu olho sempre primeiro a condição, quando essa médium trouxe o fato do PG, eu falei, tá, a janela estava aberta, né? Um gatinho não passou ali, derrubou. A gente descarta as coisas naturais antes de ir pro espiritual. No processo da Paty, que eu vi que ela não estava conseguindo fazer, eu já entendi, falei, bom, deixa eu já me resguardar antes, né? Então, antes de começar a escrever, eu já fazia ali, como diz o pai José, né? As mironguinhas ali, já me conectava com eles e fluiu muito bem, acabou muito antes do prazo de estar pronto, deu a parte teórica para apoiar ali a nossa apresentação. Então, saiu muito bem, mas claro, foi uma semana de muito cansaço, muito sono, mas foi feito dentro do que foi programado. Foi bem pesado. Mas a gente também sofre isso aqui, quando a gente está fazendo podcast. A gente até já trouxe isso, né? Já aconteceu da gente gravar o vídeo todinho, a gente sempre faz testes antes, a Paty faz uma gravaçãozinha para ver se está tudo gravando, funcionando direitinho, e não gravar nada de áudio. A gente já fez vídeo, a gente, enquanto está falando aqui com vocês, tem uma telinha mostrando aqui que está gravando, né? A gente está se vendo. Não, a gente não consegue se ver propriamente dita, mas, né, uma hora ou outra que a gente olha, a gente está vendo que está aparecendo a imagem. Já apareceu um preto do nada no vídeo, a gente tem que tirar, às vezes até com curtida, enfim, a gente tem que tirar o vídeo. A gente já chegou a gravar 1 hora e o som desaparecer. A gente gravou vídeo que foi pela metade, num determinado momento parou de gravar do nada. Então, assim, são eventos... As taças. É verdade. Nós temos umas taças que elas ficam penduradas assim, da parte de fora. E o que acontece? Na cozinha, né? Na cozinha. E a gente começou... Tem
tem. Aí uma olhou pra cara da outra. E nessa época que a gente gravava, a gente não aparecia. A gente ficou olhando pra cara do outra, tipo, de onde tá vindo isso? Você deixou alguma janela aberta? Ela falou, não é possível. Não tem vento, uma taça se move. A gente sempre fecha as janelas, porque como a gente mora em apartamento, a gente sempre tem os sons externos. E a gente falou, o que é isso? As taças balançando sem nenhum vento. Então, assim, tem alguns eventos, né? Você vê na mesma situação. Os problemas técnicos para a palestra, essas questões da taça, essas coisas que tá tudo certinho e na última hora dá errado, fora outras questões aí, que, né? A questão do tema, né? Do acaloramento, etc e tal. É sempre eles ali tentando que a gente não mande a informação para quem precisa aprender, para quem pode se cuidar, para quem pode olhar. Mas fora tudo isso, a gente tem casos que realmente são, né, dentro de uma normalidade, que é dentro do esperado. Até você falou do microfone. O microfone ainda tá bom. Não trocou a pilha acabou e tá tudo certo. Coisas lógicas. Mas eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando, tá, Patrícia, e a história do GPS que o espírito tal toma conta? Eu vou resumir, porque assim, o que acontece? Nessa época eu viajava a trabalho e eu viajava o Brasil inteiro. Só que eu nunca tinha ido para Fortaleza. Até então eu nunca tinha ido. A minha mãe é de Fortaleza, ela nasceu lá, só que ela veio muito pequena para cá, porque a minha avó morreu quando a minha mãe tinha 16 anos e minha avó tinha 40 anos. Então, quando a minha mãe engravidou de mim, ela tinha 22. Logo, eu não conheci minha avó. E a única foto da minha avó é aquela foto preto e branco de 1900 Guaraná de rolha que, tipo... Nem dá pra identificar mais, né? Exatamente. Você não consegue ver o rosto da pessoa direito. Eram uns quadros tão feios que parecia gente morta, né? Nossa, é muito assustador. É bem feio mesmo. Não, esse retrato, que eu acho que minha mãe deve ter ainda, ele era pequenininho e tal, mas muito ruim, assim, enfim. E a minha mãe, né, ela não é uma pessoa, assim, de muito ficar... Ela é aquela pessoa que ela fala as mesmas coisas pontualmente da vida dela. Ela não traz outras coisas, ela traz aquelas coisas mais relevantes. Fechada. Então, acaba muito fechada. Então, acaba repetindo meio que as mesmas histórias em um X tempo de prazo, assim, ao longo dos anos. Então, eu não sabia de nada, assim, sobre a família dela, sobre a minha avó. Ela não era muito de falar. Falava o básico, que era sempre a mesma coisa que a gente ouvia. Bom, enfim, anos depois, tal, passou dela sair, depois viveu no Rio de Janeiro, foi onde eu nasci, depois aqui em São Paulo e tal. Resumo, eu fui fazer um trabalho lá e tive que ficar 4 dias. E no 3º dia eu precisava visitar uma loja grande. Então imagina assim, uma loja de construção grande, como as famosas aqui, que para qualquer um que a gente perguntar, mesmo que a pessoa não tenha ido, ela vai saber o nome dessa loja. E essa loja, que inclusive chama Normatel em Fortaleza, é uma loja muito famosa lá. E é uma loja que é impossível alguém não conhecer pelo tamanho dela, né? E pelo know-how que ela tem na região e tudo mais. Bom, enfim. Enfim, que tava um calor de 50 graus, eu tava com ar nas últimas. E o GPS tinha me dado, já que na localização, que eu estava no lugar. Ele dizia que eu cheguei no lugar. Falei, caramba, cadê essa loja que eu não cheguei? E perguntei para 5 pessoas em pontos distintos onde que era essa loja. E as 5 pessoas não sabiam onde era a loja. Falei, cara, isso não pode ser, não é possível uma coisa dessa. Como é que pode ser as pessoas não saberem e o GPS tá dizendo? Aí recalculei, desliguei o celular, recalculei de novo. E foi o que aconteceu. Tava dizendo que eu cheguei. Eu falei, não é possível. Nesse meio tempo eu falei com a minha mãe. Aí minha mãe sugeriu que eu fosse na casa de um primo dela. Aquela coisa do nordestino, né? Vai lá, dá um abraço nele, aproveita e traz um saco de batata, um cadinho de piano, aquela coisa, né, que o nordestino gosta. Eu falei pra ela assim, mãe, eu tô aqui a trabalho, não dá pra ficar o tempo todo assim, sei lá, indo visitar, mas tudo bem, já tá dando hora do almoço, eu não consigo achar a loja e depois eu venho. E liguei pra esse meu primo, que é primo dela, na verdade, de 2º grau, então o 2º grau, o 3º, nem sei mais se dizer se é primo. Enfim, liguei pra ele, ele era um senhor. Aí, o que aconteceu? Ele falou, não, Patrícia, vem pra cá, tal. Falei, então tá bom, me dá um endereço daí que eu vou chegar aí. Chegando, né, na hora que... Não, minto, chegando lá não. Quando ele me deu o endereço, que eu coloquei o endereço no GPS, tava lá, 20 minutos, ok. Coloquei o endereço no GPS, andei nem 5 quilômetros, aí eu escuto uma mulher dentro do carro falar assim comigo. Eu morei aqui, enquanto eu era viva. Eu falei, nossa, então a pessoa já desencarnou, né?
Aí eu olhei muito rapidamente, assim, meio que com um cisma, assim, pelo retrovisor. E eu não vi ninguém. Falei, cara, de onde que eu... Não, isso não é... Eu não ouvi isso, não é possível. Aí eu perguntei, né? Falei, vou perguntar. Eu tinha o hábito de... Eu tinha aprendido já a perguntar. Falei, vou perguntar. Quem é você? Aí a pessoa não me respondeu. Aí perguntei de novo. Quem é você? Aí fiquei pensando. Cara, será que é alguém que eu conheço? Será que é alguém daqui? Eu tenho uma tia que ela morreu quando eu tinha 1 ano de idade. E aí eu pensei, é minha tia? Aí falei o nome dela. Aí ela pegou... Aí a pessoa não respondeu. Aí passou mais uns minutos assim, aí a voz voltou a falar comigo de novo. Eu morei aqui, desse lado esquerdo. Falei, não, o espírito não vai falar isso. O espírito não vai falar morei aqui do lado esquerdo, né? Aquela coisa que a gente duvida. Quando eu olhei pro lado esquerdo, realmente, assim, tinha umas casas germinadinhas e era bem próximo do aeroporto de Fortaleza. E do outro lado não tinha muita coisa, assim, era um trilho do trem e tal, enfim. Enfim, que eu cheguei na casa do meu primo pra gente almoçar. Cheguei lá e eu louca pra falar. E o espírito ficava aqui. Pergunta pra ele sabe. Eu não vou perguntar nada. O cara, se ele foi evangélico, tiver uma religião, como é que eu vou fazer? E o espírito ali se mostrando presente, mas eu não via. Eu sentia a energia da presença. E aí eu falei, não vou perguntar. Enfim, que eu decidi perguntar. Eu falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso num lugar, num bairro, atrás de uma loja. E eu fui nesse lugar, o GPS estava dizendo que eu estava lá. Perguntei para 5 pessoas, e as 5 pessoas dizendo que não sabia a loja. Ela só fechou, o que aconteceu? Aí ele pegou e falou assim, detalhe, não conversei sobre o assunto. Aí ele falou, onde que fica essa loja? Eu falei, fica em Parangaba, é um bairro de Fortaleza. Aí ele virou pra mim e falou, eu conheço lá, não, essa loja existe, essa loja tá lá. Inclusive Parangaba foi onde a sua mãe morou quando ela era criança. Já me deu um alerta aí. Aí lembrei da minha avó. Falei, putz, não é possível, mas como é que pode, né? Ela não me conheceu, tá? Pra você ver como é que o espírito não tem fronteira. Bom, enfim. Enfim, que eu contei pra ele a história, vou resumir, eu contei pra ele a história do que aconteceu. Aquele calor de 50 graus, ele todo arrepiado, ele não era espírita, ele já faleceu, era um senhor. Ele não era espírita, não acreditava nessas coisas, mas eu vi que ele ficou todo arrepiado. Aí ele falou assim pra mim, você consegue fazer um trajeto onde você possa me mostrar onde essa pessoa falou que morou? Eu falei, eu consigo, não é difícil, porque era próximo de uma linha de trem. Ele falou, Patrícia, então me leve lá. Aí eu levei ele lá. Quando eu marquei a casa, né, mais ou menos ali, onde era, e eu falei pra ele assim, ó, a pessoa falou que morou aqui, ó, desse lado esquerdo. Mas ela não me disse com precisão qual era a casa, até porque eram várias. Aí ele olhou todo arrepiado, ele falou assim, pode andar mais 50 metros que a casa é aquela. Meu, aí eu falei... E detalhe, eu já estava na espiritualidade, mas eu não era uma pessoa de acreditar muitas vezes nem nas minhas entidades, nas minhas vozes, naquilo que eu via. Eu duvidava muito. E aí, o que aconteceu? Tinha um porquê desse espírito, porque depois eu fiquei perguntando, tá, mas por que você quer falar comigo? Tem que ter um porquê. Ela não falou nada. Passei mais um dia em Fortaleza. No dia seguinte, eu peguei um voo para voltar para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, ela voltou a falar comigo. E ela disse assim, eu estou até a data de hoje cuidando da sua mãe. E eu queria que você desse esse recado a ela, que até hoje eu cuidei dela. E agora eu vou passar para um processo de reencarnação. Eu vou voltar à Terra, mas eu queria que você desse esse recado a ela. Cara, a minha mãe não acreditou, enfim, mas chorou. Não acreditou, mas chorou. Então, percebe? Quem errou? O GPS? Fui eu que coloquei o endereço errado? Mas nada impede de você estar com problema de sinal, de internet, né? Da operadora, né? Mas ali não. Mas ali nós sabemos que... Não, ali não era. Mas é ali isso eu estava irradiada de sinal. A gente precisa entender que nada é uma coisa só. Então, existem coisas, né, relatos que a gente ouve, como dirigente a gente ouve muitos, que você vê visivelmente ali uma ação espiritual, né? É igual sonho, né? Quem nunca foi no Google jogar lá, sonhei com barata, sonhei com cobra. Antes do Google, você ia no jornal do João Bidu e jogava no bicho. Nossa, João Bidu, você entregou a idade agora. Entreguei não, isso daí é porque eu escuto as pessoas mais velhas falando. Ela é inteligente, ela pensa rápido, né? Você pensa, né? Você vai lá querer ver o que significa sonhar com tal coisa. Às vezes,
É o seu subconsciente, às vezes está relacionado ao que você viveu no dia, às vezes está relacionado a uma coisa que está na sua cabeça, mas pode estar relacionada, sim, a muito sinal, né? Às vezes a gente ouve relato que você fala, gente, isso aqui tem um mapa aqui. Você consegue entender a mensagem. O sonho. E o que está querendo dizer. Eu acho que você precisa entender o teu momento emocional presente. Se ele está relacionado, sim, porque tem coisas que estão ligadas no inconsciente, tem coisas que estão ligadas ao que você viu antes de dormir. Então, nada é uma coisa só, né? Um filme, uma notícia, algo assim. Para nós espíritas, principalmente macumbeirinho mesmo, de plantão, a gente precisa aprender a vigiar o que a gente vê, infelizmente. Porque o cérebro, né? Ele não entende o que é realidade, o que é fantasia. Exatamente. Então, por isso que quando a gente vê alguns filmes, a gente se emociona, tem gente que passa mal, tem gente que tem um infarto vendo e o corpo filme. libera hormônio, libera, né, várias enzimas, enquanto você está passando Existem uns pelo processos químicos rolando aqui, para quem quer ver isso na internet, umas ligações de fio, sim, cerebral muito louco. E essa carga energética a gente joga para as nossas emoções. E aí o que a gente precisa entender, né? Pode ser espiritual? Pode. Porque a espiritualidade, ela pode querer te dar um sinal através de um sonho. Mas você acredita no GPS, né? Isso tá claro pra você. Não, isso tá claro. O seu caso tá claro. Mas é o que eu tô dizendo. Às vezes a pessoa tá lá, o GPS não vai, não é para mim ir. Né? Pode acontecer? Pode. A gente tem casos de pessoas que nem estão ligados a religiões, né? Nenhuma, pelo menos a princípio, a gente não conhece casos com detalhes. Mas, por exemplo, situações de pessoas que iam voar, né? Ia para algum lugar num avião que caiu. Recentemente a gente teve esse caso, né? Esse último avião que caiu, por exemplo. E aí, às vezes, né? Eu não sei se eu postei ou se eu guardei para postar depois, na nossa página do Insta. Quem nos conhece ainda, @TemploJubirromper, a gente tem uma página lá no Insta que a gente coloca também mais conteúdo sobre a Umbanda, enfim, reflexões, e compartilhamos alguns momentos da casa. Eu não sei se eu já coloquei, acho que eu ainda não coloquei, eu deixei para colocar depois. Uma situação onde a mulher está com uma criança e o carro de repente do nada não pega. Apesar de ser um vídeo ilustrativo, né, enfim, reflexivo, isso acontece, eu conheço casos assim. O carro não pega por nada e não funciona e você não consegue. E eu já ouvi isso pro bem e já ouvi isso pro mal. Nesse vídeo que eu vou colocar aí, provavelmente nos próximos dias, que agora a gente está respirando um pouco, meio aliviado, porque a gente tem uma palestra sábado, depois a gente tem a festa das crianças, mas enfim. Ele fala justamente sobre isso. O carro não pega, a pessoa liga, não funciona. E aí passa um pouquinho, ela vê na frente dela um acidente. E se ela tivesse seguido, ela estaria com certeza vítima dele, com um bebezinho. E aí depois o carro funciona normalmente. Eu já passei isso na prática. É verdade, você estava falando, eu estava lembrando. Eu já passei isso na prática, de estar vivendo um momento da minha vida onde eu já tinha tomado algumas decisões, já tinha começado algumas movimentações, mas estava aquele processo que você tem que esperar o tempo do orixá tempo. Só que os eventos que aconteceram, eles permitiram ou eles provocaram para que a pessoa, no caso ela, precisasse fazer um outro ângulo de visão para enxergar coisas que ela não estava vendo. Pegou? Então assim, e aí já aconteceu de eu chegar com o carro funcionando e na hora de ir embora o carro não funcionar. Né? Liga, não funciona, para provocar uma situação onde eu tive que me movimentar de uma maneira, vamos dizer que a espiritualidade estava conduzindo porque eu precisava fazer. No dia seguinte, você põe a chave no contato e liga de primeira. Então, assim... E não dá nem para dizer que ele estava frio, né? Sim, não dá para dizer, porque no outro dia também estava, e até pior, né? Porque era um lugar de sítio, lugares assim, geralmente é muito gelado, enfim. Então, se a gente parar para refletir, nada é uma coisa só. Pode ser? Pode. Mas a gente tem que descartar primeiro as questões, né, naturais, né? As causas realmente da terra, as coisas que realmente foi um descuido seu, uma coisa que foi, de repente, uma falta de cuidado. Por exemplo, a entrada, a trunqueira de um terreiro, né? Ela tem um lado certo para ser. Mas às vezes você tá num espaço que não é seu, que não tem estrutura para você movimentar da maneira que você precisa, e você faz o quê? Você sofre porque você não fez,
Aí você faz, mas acha que tá errado. Ou você, de repente, até burla uma lei para poder fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Gente, a espiritualidade, ela é inteligente. A espiritualidade, ela tem essa compreensão do que a gente pode e do que a gente não pode. E elas entendem quando a gente não consegue fazer da maneira que a gente, né, aprendeu ou que foi orientado a fazer. E se a gente fizer um plano B ali, mas com todo o amor e com todo o carinho, eles vão aceitar. Então, a gente está trazendo esse tema porque isso é muito comum, né? As pessoas ficarem presas no que tem que ser desse jeito e, de repente, não precisa ser daquele jeito. Às vezes você aprendeu daquele jeito, mas não é aquele jeito também. Às vezes você não consegue fazer na sua realidade, então você adapta, por exemplo, coisa básica. Às vezes um consulente mora numa casa onde todo mundo é evangélico, ele não pode firmar a sua vela. Você tem que arrumar um plano B para essa pessoa poder estar ali de alguma forma preparada para a sua mediunidade, para o seu desenvolvimento, para a sua incorporação, dentro da realidade dela, que não tem como afirmar, ela vai agora, não vai... De repente tem gente que deixa de frequentar a religião porque eu não vou conseguir fazer minha preparação, então eu não vou conseguir ir para a gira. Ou vai com aquela preocupação de eu não fiz do jeito que os outros fizeram, então eu não vou estar ali pronto para incorporar. Tem gente que come carne porque esqueceu que é o dia de gira. E vai pra gira. E passa mal. Porque acredita que foi a carne. E o nosso psicológico tem muita força. Então, se a gente acreditar que por ter feito de um jeito diferente ou não ter feito o que era para ter feito, a gente, né, tá tendo castigo, né, que é o que muita gente acredita, e alguns dirigentes também reproduzem essa fala de que é um castigo porque você não fez do jeito certo, ou, enfim, uma consequência, pensando na melhor das hipóteses, às vezes é apenas o seu cérebro tendo muita força sobre você. E outra coisa, foi até bom você trazer o exemplo da carne, porque isso se aplica a muitas coisas. Às vezes você vai numa gira, passa mal. Nossa, a gira estava com uma energia ruim, eu peguei alguma coisa ruim da gira. E às vezes não é nada disso. Às vezes ela trouxe de casa, da rua, do trabalho, do ônibus, do trem. Não, e às vezes nem é espiritual. Às vezes você comeu alguma coisa que te fez mal. Uma questão até emocional mesmo. Alguma coisa que isso estragou. aconteceu comigo. Às vezes é uma coisa física mesmo. Uma vez coisa aconteceu... física. Não, coisa física, isso aconteceu comigo. Olha que interessante, eu tava fazendo um tratamento dermatológico, lembra disso? Lembro. Eu tava fazendo um tratamento dermatológico, tava com espinhas, muita espinha. Nem era adolescente mais, hein? Mas sei lá o que acontece. E muita espinha. E aí, uma amiga minha me indicou. Eu já tinha passado por 3 dermatologistas e nenhum descobriram. E aí, eu encontrei com essa médica, conheci ela, estava na Avenida Angélica, em São Paulo e tal. Ela me deu uma bateria de remédio pra tomar. Eu não gosto de tomar remédio. Mas, enfim, falei, não, Patrícia, faz essa composição, vai ser boa, tal, não sei o que, beleza. Comecei a tomar. O que aconteceu? Passou, acho que uma semana e tal. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Uma euforia. E eu conheço muito bem crise de ansiedade, mas sem tomar remédio. E tô eu na gira e comecei a passar mal no meio da gira. Eu falei, cara, meu Deus, um suador. Só que quando você tá no meio de uma ritualística, que entende a importância, você dá um jeito, meu filho, de ficar bem ali. Porque se você cai ali, vai ser um problema, entendeu? E no lugar onde nós estávamos, não tinha esse negócio de você sair da corrente e ir pro banheiro, sai da corrente, vai tomar uma água, como muita gente faz. Não. Você tá na corrente, aquelas 2 horas de gira, se prepara para estar naquelas 2 horas de gira. Já vai no banheiro antes, toma água, já faz tudo bonitinho e se conecta ali naquele período. Eu suava, assim, aí eu assim, Rompimato, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo comigo? Me ajuda aqui. E aí, a adrenalina foi tanta de tentar me manter bem, que eu saí dali passando mal, passou um tempo e eu comecei a ficar melhor. Só que com 3 ou 4 dias eu vim perceber que era quando eu tomava esse remédio. Quando eu fui ver a bula, era tudo que eu tava sentindo. Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Aí falei, conversei com a médica, enfim, suspendi, paguei uma bala na época. E aí não era uma questão espiritual, era físico, porque o remédio estava me causando efeitos muito ruins, de sensação muito ruins. E a gente tem muitos casos assim, né? A gente está trazendo alguns exemplos, mas são inúmeros os casos observar de pessoas, é importante, né? São inúmeros casos de pessoas que trazem coisas que elas atribuem
ao espiritual e, na verdade, é físico, é das suas ações, é da sua falta de cuidado. Então, por exemplo, uma vez uma pessoa deixou uma vela perto da cortina da janela, né? Um assentamento que ela tinha que fazer, com a janela aberta. Aí a cortina, obviamente, né, vai balançando, balançando, uma hora, pôs fogo. Nossa, será que o trabalho não foi aceito? Será que a coisa tá feia na minha casa? Já vai para uma interpretação que foi uma falta de cuidado sua, que não se atentou, que estava a janela aberta, que tinha uma cortina perto. Tanto que quando a gente vai dar orientação para alguém fazer um trabalho, a gente já tem todos esses cuidados, né? Até para médium, que tem o assentamento semanal. Olha onde você vai fazer, se não está perto de nenhum animalzinho que possa derrubar, que possa se machucar, que está perto de alguma coisa que tenha corrente de ar, possa pegar fogo. Esses cuidadinhos básicos a gente precisa pensar por uma questão prática, porque a espiritualidade, ela protege, mas se você se descuidou, ela não vai, né, tá ali o tempo todo acobertando, vamos dizer assim, a sua falta de atenção, a sua negligência. Mas você precisa fazer a sua parte de estar atento, né, e estar ali. Você falou uma coisa muito legal, que eu acho que, ainda que seja, e que tenha alguns fundamentos espirituais, dentro de um trabalho mediúnico ali, espiritual, é importante você também não ficar muito fixado em uma coisa e deixar um pouco as coisas fluírem. Quando a Umbanda me levou, né? As minhas entidades me levaram. Então tem todo um enredo de porque quando eu entrei, o primeiro terreiro que eu fui e tudo mais. Já nesse primeiro terreiro, meio que numa primeira semana, assim, ainda não estava fixa, estava só indo, conhecendo. Eu tive uma dor de cabeça muito forte. Aliás, eu tinha frequências de dor de cabeça. Mas aí o que eu penso? Eu tenho sinusite. Então, sei lá, vamos tentar entender essa dor de cabeça, né? Essa dor frontal, mas também doía às vezes um pouco mais a questão dessa parte do pescoço. Mulheres, tem alguns casos com enxaqueca menstrual. Eu tinha muito enxaqueca menstrual. Tenho de vez em quando, principalmente quando eu tô num processo mais de estresse, mais de cansaço. Então, tudo isso mexe, você né? deu um exemplo bom, porque a dor de cabeça, eu tava falando isso esses dias, né? Não lembro pra quem. A dor de cabeça é um exemplo de uma coisa que tem várias causas. Nossa, dor de cabeça, eu conheço pelo menos umas 4 minhas, assim, que são bem diferentes. Não, pode ser fome, pode ser falta de café. Tem muitas. Pode ser sono, pode ser dente, tantas coisas, pode ser coluna, né? Pode ser coluna, postura, Então, assim, a mesma coisa, o que acontece pode ter um fundo espiritual? Pode, mas pode não ter nada a ver. Pode ser apenas um descuido, pode ser uma falta de atenção, pode ser uma coincidência, né? Pode ser uma coisa que você não se atentou e por isso que tudo aquilo se movimentou. Então, o que a gente quer, né? Já estamos no limite aí do tempo, mas o que a gente quer passar para vocês? Uma fé, a Paty trouxe uma frase perfeita, né? Que vocês tenham uma fé raciocinada. Que você pare para pensar e antes de atribuir a uma questão espiritual, olhe se não tem uma questão física ou material Então, antes. mas como é que você tem uma fé raciocinada? Calma aí que eu não terminei. Peraí. Desculpa. Não tem problema, não terminei. Hoje você viu que ela tá acelerada, né? Não, porque a gente já passou do tempo, por isso que eu... Não, mas só para concluir, para não ficar uma ponta solta. Eu fui intuída a fazer um banho. Mas lembrando, eu não tava ainda na religião. Porque minha mãe também já tinha me ensinado alguns banhos. Eu vim do banho de ervas desde criança, né? E aí parei numa casa popular. Numa casa, e enfim, aí a mulher falou assim pra mim. Só que a mulher ficou me olhando, ela falou: você já é da religião? Eu falei: não tem religião nenhuma, tal. Ela: então escolhe um banho, escolhe umas ervas. E aí alguém me intuiu escolher uma pedra. Eu falei: pedra? Mas o que tem a ver, né? Tem essa pedra até hoje, inclusive. Bom, enfim, que eu fiz o banho. Aí, quando eu fiz o banho, ela falou assim pra mim, a mulher, que já era uma dirigente espiritual, ela virou pra mim e falou assim: escolhe 2 velas, escolhe 2 cores. Aí eu falei: não precisa de vela não. Ela falou: não, escolhe, você vai entender. Aí escolhi as 2 cores, ela me falou de quem que eram as 2 cores, ok. Quando eu cheguei em casa, eu sou terapeuta holística também. Então, eu não conheço um terapeuta holístico que não gosta de vela.
E vela é uma coisa que eu sempre tive. Então eu sempre procurei comprar potes de vidro que suporte o calor da vela. Então eu tô acostumada com isso. Peguei as 2 varas e firmei ali naqueles potes. Quando eu fiz o banho, eu senti uma tontura muito forte no banheiro. Eu morava sozinha e tinha um gato, que era um gatinho que parecia não, ele era de Exu, certeza. Eu fiquei com uma tontura assim no banheiro. Eu falei, opa, mas eu vi o banheiro rodar quando eu fiz o banho. Foi eu jogar o banho e eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida. Aí o que eu fiz? Eu fiz o banho, era 7 horas da noite, eu não estava acostumado a dormir esse horário. Fiz o banho e firmei as velas. Quando um determinado horário, eu tirei um cochilo assim, eu só escuto um estouro muito longe, mas muito longe mesmo, um estouro muito forte. Passou e eu não tinha força. Eu queria levantar, mas eu não conseguia levantar. Quando foi no dia seguinte de manhã, acordei extremamente bem, sem dor, sem nada. E aí, num dado momento, eu lembrei da vela. Eu falei, nossa, deixa eu ver a vela, o que aconteceu lá, se tá tudo bem. E o copo, ele tava rachado no meio e tinha até um desenho diferenciado mesmo, assim, na vela. Porque elas se misturaram. E aí eu falei, caramba, que esquisito isso, né? Será que quer dizer alguma coisa? Aí ele veio pro dirigente, naquela época, né? Eu tava frequentando esse terreiro, eu falei, ó, eu fiz um banho em casa, tudo, tá? Eu queria ver. Aí ele falou 1000 coisas do desenho, do formato e tal. Aí fiquei pensando, cara, será que aconteceu alguma coisa? Bom, mas vamos lá. Se aconteceu, quebrou. O importante agora, como eu estou me sentindo, eu estou bem. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica com uma ideia fixa das coisas. E isso acaba atraindo. Ou seja, algo que foi pra te limpar, você vai lá e se suja de novo, porque você fica com aquela ideia fixa. Com a pilha, né? Com a pilha, porque você quer que alguém te diga alguma coisa. Esse é um outro problema também. A gente, às vezes, não precisa de determinadas respostas. Caminha, ande, deixe fluir. Mas às vezes a gente corre vários lugares, conversa com várias pessoas. Eu conheço gente que quer fazer tudo. Quer fazer reiki, quer fazer apometria, quer ir pra Umbanda, quer conversar com a entidade, aí não sustenta uma entidade, conversa com outra entidade, aí não aguenta uma casa, vai pra outra casa, vai pra outra casa, aí vai pra outra religião, aí vai pra outra. Cara, onde é que você vai parar? E não vai se achar, isso é né? muito ruim, porque isso também atrapalha o nosso equilíbrio. Sim. Todos os caminhos são bons, desde que você siga ali a estrada única, né? Mas porque o resumo, senão você não chega no os final. sinais existem ou não? Se eu chegar hoje, ter uma vontade de ir no terreiro e acontecer 1000 coisas, eu não devo ir para esse terreiro porque é um sinal de eu não ir? É, isso que você trouxe é muito bom, porque essa é a nossa, esse foi o motivo pelo qual a gente trouxe esse tema. Até o fato de você achar que tudo é espiritual, mesmo sendo uma inocência, às vezes até quase infantil, porque nem tudo é, né? Também pode ser, né? A gente tem casos e vivências que provam isso, pode ser. Mas o que a gente precisa é tomar cuidado na hora em que a gente vai... O que a gente vai fazer com aquilo que a gente está interpretando? Até eu ver uma vela, achar que o que aconteceu com ela é uma força espiritual, ok. Agora, eu de repente fazer alguma ação baseado nisso é que é o problema. E você trouxe um exemplo muito bom. Essa questão, por exemplo, de quando alguém resolve se cuidar. Nossa, esse ano vai fazer agora em outubro, novembro, acho que outubro, novembro aí vai fazer 36 anos de Umbanda. 36 anos que eu estou na Umbanda. Eu tenho inúmeros... Eu não tenho uma ruga, hein? Olha que inveja. É a melanina. Eu tenho inúmeros casos de pessoas que chegaram com relato de que quando resolveram ir para o terreiro que eu estava na época, e hoje não é diferente na nossa casa, tudo acontece. Carro quebra, vizinho reclama de alguma coisa, chega alguém na última hora, dá uma febre de última hora, dá um piriri, a pessoa não sai do banheiro, tudo acontece. E isso realmente, né, normalmente está relacionado, quando são essas coisas, é muito difícil não estar, há realmente algum irmãozinho que não quer que você vá se cuidar. Por que você vai se cuidar agora? Você vai me dar mais trabalho para me poder ter acesso? Mas como nada é uma coisa só, também pode ter um fator de cunho de boicote. Psicológico. O seu auto-boicote. Não vou me cuidar. Por várias questões. Pode ser uma crença mesmo, que você desde criança sempre ouviu falar que quando a pessoa começa a procurar alguma coisa, várias coisas acontecem com ela. Pode ser
algo que você acredite, mas você nem lembra que acredita nisso, porque isso não tá no seu enredo. Tá no seu subconsciente. E eu vou te dizer uma coisa que eu quero que você abra bem os ouvidos agora pro que eu vou dizer. Muitos de nós têm medo de dar novos passos. Então é muito fácil a gente começar a atrair pelo medo algo pra gente se ajudar e a gente cair nessa armadilha aí. Então isso é muito cuidado. Então às vezes a gente precisa entender se o que está acontecendo é um sinal para parar ou é um sinal para enfrentar. Mas não enfrentar a situação pela situação. Mas por que isso pode estar acontecendo? Não, e outra coisa. Complexo, né? A gente vai fazer um podcast sobre isso. E tem muita gente que sai do terreiro por causa disso. Tem muita gente que pauta a sua vida em cima disso. Pro bem e pro mal, né? Como eu dei o exemplo do vídeo que eu vou colocar em breve lá assim que eu tiver um tempinho para fazer as edições no canal. Quando a gente, às vezes essa parada, né, isso que te limita, como o cara que perdeu o avião e sobreviveu porque ele ia para um avião que acabou caindo, como a pessoa que evitou um acidente porque ali naquele momento houve uma ação, vamos dizer, da espiritualidade para te proteger, para você não ser a vítima, para não acontecer com você, aquele 1 segundo que você ia fazer uma coisa e conseguiu se livrar, tem uma ação visível da espiritualidade. Mas existe também aquilo que é para você não seguir. Como exemplo das pessoas que resolvem se cuidar num terreiro, por exemplo, ou na igreja, em vários lugares, porque eu também já ouvi esse relato de conhecidos em outras situações, eu não consigo ir para a igreja, toda vez que eu vou para a igreja os amigos chamam para sair. Então existe também essa ação para que você não vá, e não é porque você está evitando nada, ou porque aquilo não está no seu caminho, porque aquilo vai ser ruim para você. Às vezes é o contrário. Por isso que a gente precisa de uma fé raciocinada, um olhar frio para a coisa, sem emoção, sem o nosso sentimento, sem o nosso olhar medo, 360, né? Exatamente, para ver se ali o que a gente está olhando ali é isso que eu estou entendendo. Porque se eu entender que não é para mim ir pro terreiro, que geralmente as pessoas mais inocentes pensam isso, toda vez que eu vou vai acontecendo alguma coisa, acho que não é para mim não, é um sinal do universo para mim não ir. E aí você desiste e na verdade são os irmãozinhos não querendo que você vá. A mesma coisa é que nem esse cara do avião, por exemplo. Ele brigou com a empresa aérea, ele queria embarcar. Ele ficou discutindo. É verdade. Então, se alguém tivesse, feito ali, arrumado alguma forma de atender ali a exigência e a briga dele, ele teria perdido a vida. Então, assim, tá vendo como é complicado? A gente precisa olhar friamente para poder entender. E, às vezes, se manter como a vida te deixou e esperar os próximos passos para poder seguir com mais segurança. Por isso que é importante não ter a ideia fixa, né, do porquê. A gente tem muitos porquês. E às vezes o porquê ele já está acontecendo ali. O porquê é isso mesmo. Foi quebrado alguma coisa, ou tem alguma coisa que vai te dar um alerta. Porque assim como tem casas que de fato você precisa passar por ela para aprender algumas coisas. Até eu não ficar mais em casas assim. Até não ficar mais em casas assim, pode acontecer de ser uma casa também de você ter que estar lá. Mas para isso você precisa estar bem, entendendo o contexto. Esse é o ponto. E isso eu acho que é a parte mais desafiadora. Porque quando você está nesse processo de trâmite inicial, é difícil você estar muito bem. Geralmente você não está bem, né? E nem consegue Geralmente você não está bem. E não consegue discernir. E isso acontece, às vezes, é uma forma também dos irmãozinhos sem luz tirar você de uma casa. Começa a acontecer coisas que você já começa a achar que não é para você estar ali. Às vezes não é mesmo. E às vezes é. E aí quem está agindo ali te manipulando não é a sua razão ou o universo ou o destino, como cada um quiser chamar. Então a gente precisa ter essa frieza para olhar. As coisas que acontecem, né, na nossa vida, a gente tem que ver até onde cabe a nossa culpa. Culpa não, porque eu não gosto da palavra culpa, mas... Responsabilidade, até né? onde cabe a nossa responsabilidade, a nossa negligência, a nossa falta de cuidado, a nossa falta de mais atenção. Às vezes a pessoa... É uma coisa muito engraçada que eu ouço muito. Do nada, a pessoa se separou de mim. Do nada. Do nada a pessoa teve uma depressão. Não é do nada. Nada é do nada. Não é do nada. É que a gente às vezes não percebe, né? Às vezes a pessoa se separou de você, mas ela tá há anos tentando te fazer perceber que tem coisas que não estão legais na relação e você não fez nada para isso. Às vezes você tá numa relação
aonde a pessoa tá ali tentando conseguir ali mudar alguma coisa para vocês estarem bem, mas você não tá percebendo isso. Aí a pessoa resolve desistir, né? Cansei. Não, do nada, né? E sabe por que isso acontece? Ontem, na gira, eu tava conversando com a Beth sobre algumas falas, né, que fica da entidade. E foi engraçado, porque tem trabalho que... E a gente fica distante, assim, então não tem como, né, ninguém ouvir ninguém ali. Mas isso a gente já vivenciava, né? Eu já vivenciava numa casa grande. em outra casa. Às vezes as entidades... pessoas, né? Vamos por exemplo, né? Às vezes tem 10 entidades ali trabalhando, cada uma no seu quadradinho e tal. E às vezes o plano espiritual, ela permeia... Eles vêm numa energia, né? Semelhante. Por uma energia que todos meio que falam meio que uma mesma mensagem de formas diferentes. Isso aconteceu com a gente ontem. Eu sentada aqui conversando com ela, eu lembrei de uma passagem do Iago. Eu não consigo lembrar exatamente como ele falou, mas a analogia... E aí a Beth vai falar um pouco do... Eu acho que era legal se fosse rapidinho da Samira. Eu sei que tá passando um pouco aí, mas é muito legal. Acho que é importante a gente parar pra pensar sobre isso. É que o Iago, ele teve uma pessoa que ele falou assim... Sabe por que é tão difícil vocês olharem, né, o que está acontecendo no momento presente? Porque imagina uma estrada. Então, quando você entra numa espécie de carroça, alguma coisa assim, que esse carro, né, essa carroça, ela tá andando, você para e fica olhando somente para frente, pensando em apenas chegar no destino. Quando você tem um trajeto inteiro de um caminho onde você podia observar o que está acontecendo no seu momento presente. Como, olha, eu tô arrepiada. Inclusive o Mato fala muito isso. Então, a depressão, essa ansiedade, tudo que a gente está vivendo é porque nós estamos com dificuldade de olhar o momento presente. E aí, a Samira falou também, né? Eu acho que você tá mais vivo isso na sua cabeça. Foi muito bonita, né? Eu falei pra você aquela hora, mas agora eu já não lembro mais. Eu já tenho uma questão de memória, né? E quando você atende muita gente, você acaba perdendo. Pode ser, acontece. Disso. Tem coisa que a entidade fala que Mas era fixa, alguma coisa assim. Eu comecei mas ela também falou da carroça. Eu comecei a contar a parte, nossa, o Iago falou uma coisa semelhante. Mas isso é muito comum. A gente já viveu isso com outros médiuns, com muitos médiuns, e realmente isso acontece. A gente fala por experiência prática, né? Estudo de campo, né? Quando a gente vivencia ali, não tem como você negar. Eu já tinha vivenciado o meu pai de santo fazer parar de chover ou fazer chover. Aí você vai falar, Beth, não, isso não existe. Existe. E não é os índios fazendo a dança da chuva, que também existe. E também, né, de certa forma funciona, porque senão eles não teriam isso como uma tradição. Através de uma reza, de uma fé, de um pedido. Exatamente. Através também do próprio espiritual, porque sabe que tem que fazer um trabalho ali. Sim. Cara, a vida, ela é dinâmica, ela é incrível, ela é perfeita. A gente não tem como definir nada como único e verdadeiro, né? E assim, eu não tento convencer ninguém, porque eu acho que cada um precisa viver sua própria experiência. Mas foram muitos anos, mais de um episódio. Então, se alguém me disser, dá pra fazer? É possível isso? É possível, porque eu já vi com meus olhos. Que até um dia de comer. Então, assim, e eu vi outro dia um médico falando isso, né? Falando de uma situação que ele viveu ali no de cunho espiritual. Ele falou assim, se alguém me dissesse, eu não acreditaria, mas eu vi. Então, quando a gente vê, né? A gente traz aquilo que a gente vê. E eu já vi isso acontecer com meu pai de santo, que é alguém de muito respeito, enfim, que tem anos aí na religião, tem uma história de respeito, que merece respeito, mas isso aconteceu com a gente ontem, né? A gente ontem foi fazer um espaço, a gente tem um espaço externo, um espaço interno, mas o espaço interno não cabe tanta gente. Como a gente ia fazer um evento, enfim, e o que a gente ia... Na verdade não é evento, não, é uma gira. É que se você for lá no Instagram, até parece um evento mesmo. Parece uma festa. Os médicos brincaram com a gente. Tudo que a gente faz. É que cigano é festa, né? Então, quando você começa a fazer uma decoração, uma mesa simples para cigano, quando você vê... Já vira, né? Se você for olhar lá, você vai falar, gente, aquilo não é uma festa, aquilo não é uma gira, é uma festa. Ficou mesmo, é muito festa. E se a gente for parar para pensar que é uma coisa fora do nosso contexto ali, que a gente não faz festa, todo dia, é um evento. E aí a gente tava pensando, né? A previsão do tempo é chuva. Choveu no dia anterior, choveu nos 2 dias anteriores.
A gira em si aconteceu um dia antes, também com bastante chuva à noite, principalmente na hora que o pessoal estava indo embora. Previsão para chuva. Aí eu falei pra Paty, falei, agora? A gente se organizou para fazer lá fora, que ia ficar mais bonito, e o espaço consagrado ia ser fora. Mas não é coberto. Falei, e agora? O que a gente faz? Aí a gente começou a pedir para eles, né? A gente sabe que a gente precisa de chuva. Só segurem até acabar a gira. Depois pode vir o tanto de chuva que precisar, porque a gente sabe que no domingo. nós estamos precisando muito de chuva. Mas a gente também queria ter ali um espaço para eles bonito, com conforto, enfim. E a gente teve até umas gotinhas, assim, antes de começar. Mas foi só antes, né? Quando a gente começou oficialmente, já não tinha mais nada. Não tinha né? mais. E aí a gente falou, olha só. Então, assim, dá pra dizer... Pedido com fé, né? Então tem coisas que acho que é pedido com fé. E aí, qual que é o segredo, acho que, de tudo isso, né? Pra gente finalizar? É a harmonia, a gente tá... uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada e ter essa harmonia interior. Cara, essa é a parte mais difícil. Eu sei que é uma chave que não é fácil. O Pai Joaquim ensina muito isso. É difícil mesmo olhar pra dentro, mas é importante porque você fica menos refém das questões externas, Esse né? olhar para dentro não é deixar de olhar para fora, tá, gente? Isso é muito importante, porque é olhando para fora que a gente entende o tudo. É ter equilíbrio. Mas é importante a gente olhar para dentro para a gente entender como a gente funciona, o que foi colocado na sua cabeça, o que você aprendeu, como é a sua visão, para que você, quando estiver olhando do lado de fora, você entenda como você funciona. Então, um exemplo bem esdrúxulo, né? Eu sou preconceituosa. Eu tô com alguém que ali é vítima normalmente do meu olhar mais preconceituoso. A minha tendência natural é ter ali uma antipatia pela pessoa, achar que a pessoa pode ter ali uma ação diferente do que normalmente ela pode ter por conta de uma questão que está ali comigo e não com ela. Então a gente precisa entender, por isso que a gente até fala, né, quando na psicologia, muitas vezes o que você sente no outro, na verdade, está refletindo o que você tem em você. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente está olhando uma situação, seja ela qual for, porque eu trouxe exemplos da vida, né? Não apenas da espiritualidade, mas é claro que o nosso foco principal aqui é a espiritualidade. A gente precisa ter a fé raciocinada. E a palavra de lei para tudo na nossa vida, para tudo. Para estar com a saúde mental em dia, para estar com a saúde física em dia, para estar, né, com a saúde emocional em dia, para estar com a espiritualidade em dia, enfim, para viver, né, da maneira correta, é equilíbrio. Não é nenhum lado, nem o outro. Caminho do meio. A luz só existe porque tem um negativo e o positivo. Nós só temos o dia e a noite porque nós temos o escuro e o claro. Nós só temos o parâmetro, né? A gente só consegue enxergar porque a gente tem as duas polaridades. Então, tudo na vida tem os dois lados. A gente precisa de equilíbrio. Nem é ser um São Tomé que tá vendo, a espiritualidade está ali quase gritando no seu ouvido para você seguir, para você ter uma, né, uma forma diferente de olhar para sua vida e seguir ali de uma forma positiva e às vezes até te ajudar a se livrar de determinadas ações suas ou reações que são maléficas para você. E às vezes você pode também estar ali achando, atribuindo coisas que não existem, achando que tem sinais que não existem. Então, assim, eu me preocupo muito. Mesmo quando a gente vê que uma pessoa está visivelmente tendo sinais, eu me preocupo muito quando a pessoa ela olha isso de uma maneira cega. Porque com a mesma intensidade, né, que ela vê ali um sonho, por exemplo, que trouxe para ela um sinal, para ela fazer uma coisa, ela pode ter uma influência negativa, trazendo para ela, porque os irmãozinhos sem luz, eles usam da nossa forma de ver a vida. Ele pode usar dessa fé, né, e dessa forma que você tem de funcionamento para dizer para você justamente o contrário. Tipo, isso não é seu caminho, não é aí que você tem que estar. É assim, é por isso que você está desse jeito. E implantar, né, pensamentos dentro da sua forma de ver a vida, né? Então, o mesmo sonho que te faz, de repente, andar, pode ser o sonho que te faça parar. Ou limitar até travar, né? E eles podem estar influenciados por outra coisa. Então, assim, é ter esse parâmetro, sentir como é que eu me sinto. Deixa eu olhar para o todo.
Deixa eu ver se tudo que eu tô vendo aqui... E às vezes é não fazer nada. Olha, aconteceu uma coisa que parece que tem ali um cunho espiritual. Deixa eu observar, porque se tiver, outras coisas vão acontecer para que as coisas se movimentem. Isso mesmo. Né? E se não for uma coisa isolada, pode ser que foi uma coincidência, pode ser que foi uma coisa que você não parou para pensar. Então é isso. É uma fé raciocinada. Acho que essa é a palavra e a mensagem de hoje, né, Paty? É isso aí, caminho do meio sempre. Que isso faz com que a gente se liberte da ignorância, como diz o Caveira. E evite os erros, né? Os arrependimentos. Conhecimento para não morrer na ignorância. Exatamente. É isso aí. E se você gostou desse podcast nosso aqui, desse bate-papo, traga temas também, inclusive, tá? A gente aceita. E conta se você já passou por alguma coisa assim que você fala, meu Deus, isso aqui não existe. Isso foi um sinal, ou o sinal foi uma viagem, ou o sinal foi uma coisa assertiva. Traz temas também, se vocês quiserem que a gente fale de alguma coisa, também nos traga. Sim. Compartilhe com pessoas que vocês conhecem, que pode, de repente, estar querendo ir buscar o conhecimento. Vem pra cá, seja membro. E se você ficou com a gente até o final, a gente só agradece. Que Pai Oxalá nos dê equilíbrio, força e direção, nos ensinando a andar no caminho do meio com fé raciocinada. Então, é isso aí. axé. Axé para todos vocês.